Olá, olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como eu sempre falo, quando as coisas tocam no meu coração é quando eu venho gravar aqui pra vocês, né? E agora tocou uma coisa muito forte aqui no meu coração e eu vim trazer pra vocês aqui. Tô dirigindo, né? Então coloquei o celular numa posição aqui que eu não preciso ficar mexendo nele. Então nem sempre eu vou estar olhando para a câmera, né? Porque eu não posso. Mas como leva aí um tempinho para chegar no meu destino, vou conversando com vocês aqui como se vocês estivessem aqui do meu lado, tá? Então bora lá, meu povo. Nós, empreendedores, não sei se você é um empreendedor ou se você sonha em ser, né? Se você sonha em ter o seu próprio negócio, a vida de um empreendedor é uma vida muito difícil. É uma vida que o asfalto tá horrível, gente. É uma vida louca. Todo empreendedor, ele é louco. Por que nós somos loucos? Porque muitas das vezes nós montamos um negócio sem ter uma estrutura financeira para isso, sem ter o conhecimento específico. Você só tem a ideia, você tem a vontade, mas você não tem o conhecimento total do que é ser um empresário, do que é montar uma empresa, né? Eu mesma, quando comecei, eu não tinha dinheiro para nada, não tinha todo o equipamento, não tinha conhecimento nenhum, zero de gestão, de administração. Então, assim, até hoje eu tenho dificuldade com isso, organização financeira. Inclusive, eu faço até uma consultoria aí com uma amiga, ela que me ajuda com relação a isso, porque eu faço uma mistura de dinheiro danada, meu povo, até hoje, do meu dinheiro com o dinheiro da empresa, e isso é péssimo, porque você acaba desestabilizando a empresa, então isso não é legal. Então eu tô fazendo essa consultoria onde eu tô conseguindo dividir isso. Mas assim, quando eu comecei, eu não tinha um lugar certo para atender, tá? Eu tinha uma maca que minha mãe tinha me dado, né? Eu tinha uma maca e eu tinha uma maletinha roxa que ela tinha duas divisórias. Em cima eu colocava as coisinhas de sobrancelha, pinça, né? Lápis, tudo que eu precisava para fazer um design de sobrancelhas, e embaixo ela era funda, e ali eu botava a minha panela de cera com cera, as coisas para eu fazer depilação e buço, depilação de virilha e buço, que sempre fiz muita virilha. E aí eu trabalhava na farmácia nessa época, e eu saía da farmácia em torno ali de 8 horas, e quem quisesse atendimento nesse horário eu tava indo, pegava meu carrinho, que na época eu também comprei com um consórcio, e porque eu não conseguia juntar dinheiro para comprar o carro e eu ganhava pouco, né? Então nem dava para juntar. E aí eu fiz um consórcio, gente, e quando eu lembro disso eu fico até emocionada. Eu fiz um consórcio de 800 participantes, 800, e eu acompanhava todas as assembleias, e esse consórcio levaria 6 anos e meio. E eu falei, meu Deus, se eu não for sorteada de início, eu posso ser a última e levar 6 anos e meio para eu pegar esse carro. Como vai ser isso, né? E eu pedi tanto a Deus, e eu tenho muita fé, sabe? E eu falei assim, esse carro eu vou ser sorteada. E eu acompanhava todas as assembleias e eu fui sorteada. Gente, tinha uma assembleia no dia 27 de junho e meu aniversário é dia 30. E eu falei, esse vai ser o meu sorteio. Eu vou pegar meu carro nessa data, vai ser meu presente de aniversário. Isso era em janeiro. Pois bem, dia 27 a assembleia foi minha, meu povo.
foi minha. Deus é muito maravilhoso na minha vida, muito, muito. Eu fico emocionada, porque nessa época eu trabalhava na farmácia e o cara me ligou falando que eu tinha sido sorteada. Eu gritava tanto, mas eu gritava tanto. E de início eu dentro da farmácia, todo mundo me olhando e eu gritando, meu carro, meu carro. E de início eu achei que era sacanagem de alguns amigos, porque todo mundo sabia tanto que eu queria esse carro, que eu falei, cara, é meu aniversário, o pessoal tá de sacanagem, me ligando, falando que eu fui sorteada. E liguei de novo na época era Frivel, liguei pra lá, o cara falou, não, é você sim, você foi sorteada. Gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida, sério. Porque eu acreditei tanto que eu ia ser sorteada naquela data, e eu fui, que olha, eu não sei nem explicar pra vocês como foi isso, né, assim, de tão maravilhoso que foi. E aí eu tinha meu carro, que eu comprei nessas condições, né, no sorteio, paguei em 6 anos e meio meu carrinho, e eu ia fazer os atendimentos. E aí, gente, era muito difícil, muitas das vezes eu nem ganhava dinheiro, era só pra pagar gasolina, mas eu ia, porque eu queria muito, né, começar e tudo mais. E depois eu saí da farmácia, montei meu primeiro espaço, era muito pequenininho, eu dividia o espaço com minha cunhada, né, que é dentista, minha ex-cunhada era dentista, e aí a gente ela dividiu lá comigo, a gente dividia aluguel, então era tudo muito baratinho, e era o que eu tinha, gente. Aí eu falei, meu Deus, mas o que eu tenho pra montar um espaço? Minha maca, minha maleta roxa. Minha amiga tinha me vendido um carrinho e uma maleta de limpeza de pele, que ela comprou, mas desistiu de atender. E eu comprei dela, né, na condição de eu pagar conforme eu podia. E eu falei, meu Deus, mas eu não tenho um armário onde botar meus produtos. Mas eu tinha uma sapateira branca, que era um armário. Levei, botava meus produtos. E assim eu comecei. Gente, e como eu quis, sabe? Como eu quis tudo aquilo, como eu sou realizada de estar onde eu estou hoje. Mas voltando no empreendedor, que eu dei essa volta toda, eu sou muito assim, eu gosto de explicar as coisas com detalhe. E o empreendedorismo chega num ponto que nós ficamos muito cansados. Porque se a gente não tem uma boa administração, a gente só trabalha e não vê dinheiro. Então assim, eu cheguei numa fase que eu falei, meu Deus, eu vou parar com isso tudo. Eu sou doida. Pra que eu vou ficar mantendo uma empresa, tendo esse trabalhão e vendo dinheiro de uma forma que eu posso ver atendendo em outras clínicas? E isso passou pela minha cabeça, gente, juro pra vocês. A clínica, né, não é porque a clínica não funciona, a clínica super funciona. Mas o empreendedor, ele rala muito. Por que ele rala muito? Porque ele começa sem estrutura. Então, assim, você acaba tendo que fazer tudo. Então, você é a profissional, você é a gestora, você é a faxineira, você é a moça do café, você é a secretária, você é tudo dentro da empresa. Então, você fala assim, cara, eu sou louca, porque eu tô sendo tudo, tô ficando exausta, cansada. E eu posso fazer isso trabalhando em outro lugar, onde eu vou só atender, vou levar minhas coisinhas, vou atender. Não quero nem saber se o aluguel tá pago, se o aluguel não tá pago. Tô ali pra atender. Se eu atendi, eu fiz. Se eu atendi, eu não fiz. Inclusive, gente, quem não tem vontade de empreender, eu super indico isso, tá? Você trabalhar e atender no espaço de outra pessoa e você pagar comissão. Porque realmente você não tem obrigação com nada. Você chegou, atendeu sua agenda, você pega suas coisinhas e vai embora, acabou a punhação. Agora, se você tem seu sonho em ter o seu negócio, assim como eu sempre tive, vale a pena. Mas eu não vou te desanimar, não. Mas tem que ralar muito, minha amiga. Você tem que querer muito aquilo. Então, assim, ontem foi um dia que nós estávamos lá na clínica, nós somos 4,
nós 4 atendendo. E eu olhar aquilo ali, nós 4 atendendo e funcionando, e entra um e sai outro. Gente, eu fiquei tão feliz, eu fico tão feliz quando tá todo mundo junto, que eu falo, caraca, eu me arrebento, mas eu consegui. Deu tudo certo. Eu sou muito realizada por isso, eu sou muito grata a Deus, porque sem Ele, você não consegue nada nessa vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter o que for. Quantas pessoas ricas estão aí infelizes? Porque você só é feliz de verdade quando você põe Deus na frente dos seus projetos. Se não for da vontade dele, minha amiga, sai fora. Tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, eu só quero se for da tua vontade. Se não for da tua vontade, eu não quero. Não permita que eu consiga, se não for da tua vontade, porque você vai ser infeliz. Se não for da vontade do Senhor, você vai ser infeliz. E talvez o negócio nem vai dar certo. Então, assim, entrega tudo na mão de Deus, tudo. E só faça, e só permita que entre na sua vida se for da vontade dele. Porque senão você vai ter tudo, você vai ter negócio, você vai ter dinheiro, você vai ser tudo. Mas no fundo você vai ser infeliz. Por quê? Por que vai ser infeliz? Porque vai faltar aquele fogo no coração. Vai faltar aquela lágrima no olho, aquele entusiasmo. Porque isso só Jesus que traz pra gente. É só Jesus. Mas a mensagem que eu vim trazer pra você hoje se você é empreendedora, se você tem vontade de ter seu próprio negócio, mas vontade mesmo, eu tô falando vontade no sangue, tô falando vontadinha, eu quero ter vontade, eu tenho vontade de ter um negócio, não tô falando dessa vontade não, tô falando sangue no olho, na veia, vontade mesmo, que é capaz de tudo, de trabalhar até tarde, de acordar cedo, de dar seu sangue. Vai, porque vai ser cansativo, vai ter dia que você vai querer desistir, que eu vivo isso, já passei muito por isso. Mas quando é da vontade de Deus e quando você quer muito, você é muito feliz, você é muito realizada. Eu sou eternamente grata, eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão, eu amo ensinar. E isso é maravilhoso, como é bom você trabalhar com o que você ama, com o que você gosta. É a coisa mais maravilhosa dessa vida. Então, essa é a mensagem que eu tenho pra você hoje. Não desista. Se você não tem vontade de empreender, beleza, vai atender em outros espaços que vai ser muito melhor, que você vai ter menos apurreação. Mas se você tem vontade, vai vir obstáculo, vai vir o que for. Mas é tão maravilhoso, meu povo, é tão maravilhoso que você passa estresse, você passa raiva, mas daqui a pouco aquilo tudo já acabou, sabe? Então é isso, gente. Cheguei aqui no meu destino, vou pegar meu filhote e a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje é essa. Se você tem vontade, não desista. Bora, faz o que precisa ser feito, sangue na veia. Vai ter dia que você vai desistir, mas você põe seu joelho no chão e fala, Deus me ajuda. Deus me ajuda. E quando você for ingrata, porque eu também já fui, Senhor, eu não tô aguentando mais, Senhor, eu tô cansada, pede perdão. Pai, perdão, porque o Senhor me deu tudo isso. Por que hoje eu tô reclamando que eu tô cansada? Me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque logo daqui a pouco aquilo ali passa e você reconhece, sabe? E enfim, é maravilhoso. Então, se você tem vontade de empreender, comece do zero, comece com o que você tem, com o que você tem. Vou contar uma historinha rapidão. Eu tenho uma cliente que hoje ela tem uma padaria e ela falou que quando ela começou, o esposo dela ficou desempregado e eles não tinham recursos, tinham os filhos e não tinha recurso. E daí ele fez um cursinho e ele começou a vender pão. Ele começou a vender pão de bicicleta, de porta em porta. E ele fazia pão em casa e ia vendendo de bicicleta de porta em porta. E no início, todo mundo falava com ele que ele era maluco, que aquilo ali não ia dar certo. E deu certo. Hoje ele tem a padaria dele. Assim como eu comecei sem nada. Eu tinha muito pouco, né? Eu tinha muito pouco recurso. E graças a Deus hoje,
eu tenho o que eu preciso e tá maravilhoso, né? Eu quero ainda ter uma estrutura um pouco mais receptiva para minhas clientes, porque eu sempre tento trazer o bem-estar para elas. Mas o que eu tenho hoje, eu sou super realizada, sou super feliz. Então, se você tem vontade, não espera ter o melhor de tudo. Ah, eu preciso ter o melhor carro, o melhor espaço, a melhor maca, o melhor bombom. Não. Vai com o que você tem. Só que com sangue na veia e força de vontade e, antes disso tudo, Jesus no coração. Porque sem ele, minha amiga, sem ele você não vá, não. Não vá, porque não vai dar certo, tá? Primeira coisa, Senhor, surgiu essa vontade no meu coração. É da tua vontade? Se for, Pai, vem comigo. Vai dar certo. Ó, beijo no coração, gratidão, fé no Senhor e bora pra frente, meu povo.